que o SUS, a saúde pública brasileira, entre numa nova fronteira tecnológica. Muito bom dia a todas e todos. Feliz Ano Novo para quem a gente não encontrou ainda no começo do ano. Queria saudar em nome do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, presidenta Dilma, vice-presidente Alckmin, querido ministro Rui Costa da Casa Civil, Dário Durigan, que é o ministro interino da Fazenda e que teve um papel decisivo, presidente Lula, presidenta Dilma, nessa reta final para que a gente possa, no dia de hoje, dar um passo muito importante para que o SUS, a saúde pública brasileira, entre numa nova fronteira tecnológica. E cabe aqui apresentar, de forma didática, quem está aqui tem secretários estaduais de saúde de todo o país, tem o nosso colega Arthur Quioro, sempre ministro da Saúde, hoje diretor da EBSER, teve um papel fundamental das universidades federais, tem nossos colegas secretários municipais de saúde, representantes de hospitais, está aqui o corpo diplomático da China, da Índia, quero agradecer muito a presença, poder apresentar de forma didática para todos, vários participaram de toda essa construção, mas para a imprensa, do que significa a assinatura do contrato com o Banco dos BRICS hoje, que garante o apoio ao governo do Brasil, ao Ministério da Saúde, o SUS brasileiro, construir a partir de hoje uma grande rede nacional de serviços, hospitais, que são conceituados como chamados hospitais inteligentes. Nós vamos explicar o que significa isso, mas, sobretudo, é o SUS entrar de vez na nova fronteira tecnológica que está acontecendo no mundo e que a gente vai fazer com que chegue primeiro no SUS e o SUS liderar essa incorporação tecnológica aqui no Brasil. Senhor presidente, outro dia a gente estava em Itabira, no interior de Minas Gerais, na inauguração dos centros de radioterapia do câncer. O senhor está fazendo a maior expansão, ministro Gilmar Mendes, de centros de tratamento de radioterapia do câncer no Brasil. Nós vamos chegar esse ano, em 2026, pela primeira vez na nossa história, a todo estado brasileiro ter pelo menos um centro de tratamento de radioterapia do câncer. O último que está faltando é o estado de Roraima, que nós vamos inaugurar no primeiro semestre. E uma coisa ali, presidente Lula, presidenta Dilma, de quem enfrentou o câncer, e os senhores dois, a senhora e o senhor enfrentaram o câncer e venceram o câncer, na conversa ali com o técnico, com o responsável técnico, com os médicos, os radioterapeutas, o senhor comentou da máquina que o senhor usou para o seu tratamento do câncer, que a presidenta Dilma usou para o tratamento do câncer num hospital privado no nosso país, e o primeiro comentário que o técnico falou disse o seguinte: o senhor vai se lembrar disso, presidente Lula, essa máquina que o senhor está inaugurando aqui é mais moderna do que o senhor utilizou naquele momento do enfrentamento ao câncer. E o senhor disse uma coisa, né, que através desse esforço do Agora Tem Especialistas, do Centro de Radioterapia, a gente estava garantindo para o povo brasileiro no SUS a mesma máquina que o presidente da República do Brasil, que o presidente dos Estados Unidos, o presidente da China, se tivesse que utilizar, estaria utilizando. Um grande esforço de modernização tecnológica do SUS, de fazer com que aquilo que é ofertado os principais hospitais de excelência privados no país também sejam ofertados para a população brasileira através do SUS, com a diferença que é ofertado como direito, de graça, sem ter que pagar, né, sem ter que ter um plano específico para isso. Hoje nós estamos entrando numa outra fronteira, presidente. Não só o esforço que a gente já está fazendo de modernizar com os equipamentos para o SUS, aquilo que já tem ofertado no setor privado brasileiro, mas esse contrato vai nos permitir um salto além, que é trazer para o Brasil, pelo SUS, aquilo que nem os maiores hospitais privados brasileiros oferecem ainda para a população brasileira. Nós vamos constituir uma rede de serviços
de hospitais, de UTIs conectadas em todo o país, que vai trazer o que tem de mais moderno hoje em relação à medicina de alta precisão, de alta tecnologia, do uso da inteligência artificial, que o SUS vai ajudar a liderar esse processo de incorporação tecnológica no Brasil. Inclusive, atraindo, e o papel também do Ministério da Saúde é liderar esse processo de incorporação tecnológica, inclusive atraindo o setor privado, os hospitais privados, vão poder participar desse esforço de transferência tecnológica, oferecendo para isso aquilo que é uma das grandes potenciais que o SUS tem e que o Brasil tem, que é um grande mercado público de mais de 200 milhões de habitantes, o que faz com que a gente tenha uma capacidade de atrair investimentos internacionais aqui para o Brasil, e também um mercado privado muito importante, que varia de 50 a 70 milhões de vidas que são atendidas pela saúde suplementar, pela saúde privada, e que por isso tem uma alta incorporação tecnológica. Então, essa rede, e ela é fortemente impulsionada pelo contrato que nós vamos assinar aqui, ela compreende um passo além nesse esforço de transformação digital do Sistema Único de Saúde, que a gente só consegue fazer isso com a forte cooperação internacional. Quero agradecer a liderança que o senhor exerce, junto com os outros líderes do BRICS, em colocar o tema da saúde como um tema dos BRICS. A presidência brasileira aprovou a criação da parceria estratégica dos BRICS para a área da saúde, esse esforço todo que nós estamos fazendo de cooperação internacional com os BRICS na área da saúde está dentro dessa grande parceria estratégica que o senhor lançou na presidência dos BRICS, foi aprovada pelos líderes. A nossa Fundação Oswaldo Cruz tem um papel decisivo em relação a isso. É um grande esforço de transferência de tecnologia. A gente não vai só construir hospitais, o que já seria muito importante. A gente não vai só trazer cuidado para o povo brasileiro, que é muito importante, mas todo o projeto significa transferência de tecnologia, fazer parcerias de empresas chinesas, empresas indianas, outras empresas de outros países que podem ser financiados e apoiados pelo Banco dos BRICS com empresas nacionais brasileiras, para poder gerar emprego, renda, tecnologia, atualização tecnológica aqui no nosso país. A gente vai entrar numa fronteira de alta especialização, e aqui quero fazer um agradecimento muito especial ao professor Carlotti, reitor da USP, a professora Ludmila, professora titular do nosso Departamento de Urgência e Emergência da Faculdade de Medicina da USP, porque a gente está trazendo aquela que eu não posso dizer, porque como passei a minha formação por lá, eu não vou dizer que é a maior e a melhor universidade do nosso país, mas está, sem dúvida alguma, entre as maiores. O Arthur Quioro, que está na Unifesp, já olhou ali com a Ludmila, vai começar um debate. Eu fiz graduação na Unicamp, os meus colegas da Unicamp falaram, pô, não fala isso, né? Mas é aquela que, sem dúvida alguma, tem capacidade de liderar, sem dúvida alguma, esse grau de incorporação tecnológica, de alta especialização, e é também uma agenda que vai ampliar o acesso a especialistas no nosso país, aquilo que é uma obsessão do senhor. Uma obsessão do senhor, que a gente garanta para o povo brasileiro a ampliação do acesso à atenção especializada, à medicina especializada, e é isso que a gente vai constituir com essa grande rede. O que são os chamados hospitais inteligentes? Não significa que os outros não são inteligentes, né? São hospitais que utilizam da mais alta tecnologia de informação e da inteligência artificial, da conexão dos seus equipamentos, utilizando uma rede que se sustenta, a internet consegue garantir essa conexão, que permite você fazer atendimentos à distância, monitoramento à distância, o uso da inteligência artificial para acelerar os diagnósticos, né? Eu estive lá na China, presidente, entrei numa máquina de ressonância nuclear magnética, a doutora Ludmila estava junto comigo monitorando para ver se acontecia alguma coisa, que em menos de 5 minutos fez meu exame. Aquilo que a gente demora 20, 30 minutos para fazer um exame numa máquina de ressonância, e o diagnóstico saindo mais rápido, na medida que você usa a inteligência artificial para apoiar o médico que vai fechar o diagnóstico, trazer os dados. Isso significa você ter o resultado mais rápido daquele exame. O monitoramento dos equipamentos, você está dentro de um hospital onde do celular
os profissionais de saúde conseguem monitorar o que está acontecendo dentro da UTI, o que está acontecendo nos serviços, os engenheiros do hospital acompanhar o que está acontecendo nos equipamentos, se tem alguma coisa diferente do desempenho daquele equipamento para antecipar a manutenção, antecipar a área da equipe de engenharia e, com isso, você garantir a manutenção mais rápida desses serviços e a possibilidade de conexão com outros serviços, né? Nós estamos falando, no caso, no hospital especializado em urgência e emergência, é a ambulância do SAMU, que é um programa que o senhor criou. O Arthur Quioro, na época, era o diretor de atenção especializada do Ministério da Saúde. A ambulância do SAMU, que hoje já é um avanço, ela está falando por telefone, conectando com o Serviço Central de Regulação, o profissional que está dentro do hospital poder acompanhar de perto o monitoramento do que está acontecendo dentro da ambulância do SAMU antes desse paciente chegar no hospital e, com isso, acelerar o atendimento. O que nós vimos lá na China, o que nós vimos na Índia, é que a adoção desse conjunto de tecnologias chegou a reduzir em até 5 vezes o tempo de espera para o atendimento. E na saúde, tempo é vida. No caso da urgência e emergência, ele nem se fala da importância em relação a isso. Então, nós estamos falando de constituir uma rede no país que traga um conjunto dessas tecnologias e comece a incorporar essas tecnologias no SUS e, a partir dessa ação do Ministério da Saúde, poder também liderar o que vai ser essa incorporação tecnológica no setor privado no Brasil. Essa rede e esse projeto como um todo tem 3 grandes eixos. O primeiro é instalar no país, nós mapeamos, está aqui vários secretários estaduais, secretários municipais, colegas nossos em todo o país, uma grande rede de 14 leitos de UTI, 14 UTIs espalhados no país, em todas as regiões do país, que será a primeira rede de UTIs totalmente conectadas e, a partir dos instrumentos, da capacidade de conexão, da padronização das ações, a gente poder não só melhorar o cuidado ao paciente, mas influenciar a rede como um todo. Hoje, inclusive, presidente, saiu num jornal de grande circulação no Brasil um editorial elogiando um projeto do Ministério da Saúde, em parceria com os hospitais do PROAD, que, através desse esforço, a partir de centros de excelência, o Ministério da Saúde liderando, os principais hospitais privados filantrópicos do país, a atuação em 300 UTIs no país, a gente ter reduzido em 26% a taxa de infecção hospitalar, ter reduzido a mortalidade e ter economizado para o SUS, para poder investir mais ainda, mais de 200 milhões em apenas um ano com essa ação. A gente está vislumbrando o que vai ser o impacto do que a gente vai fazer com essa rede de UTIs, com um grau de conexão que a gente não tem ainda hoje, com um grau de possibilidade de monitoramento. Imagina a professora Ludmila lá, dentro do Hospital das Clínicas da USP, monitorando e acompanhando, podendo apoiar o que está acontecendo nessas 14 redes de UTIs, nas UTIs espalhadas em todo o país, ao mesmo tempo, elas influenciando e trazendo conhecimento, tecnologia, novas experiências para os outros centros de excelência do nosso país. Esses serão com recursos próprios do Ministério da Saúde, já estamos mapeando, a gente acredita, inclusive, que será a fase mais rápida da implantação dessa rede, porque são hospitais que já existem, significa melhorar, modernizar os equipamentos, aprimorar o que já existe em relação a esses hospitais. O segundo eixo é a construção, né? E esse é o principal objeto do financiamento que nós estamos assinando hoje, o contrato dos BRICS, que é a construção daquele que vai se chamar Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Nós estamos pegando o maior complexo hospitalar do SUS e da América Latina, o complexo do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, e vamos construir dentro desse complexo, ligado e conectado a esse complexo, um grande serviço, um grande hospital, que a gente vai detalhar aqui, que vai ter um papel de ser o primeiro hospital inteligente, vai ser do SUS, 100% SUS no Brasil, focado aqui no caso da urgência e emergência, vai dar apoio ao conjunto do complexo hospitalar do HC, conjunto da Rede São Paulo, na parceria com o governo do Estado, que vai ceder o prédio da Secretaria Estadual. A gente vai fazer a implosão, a demolição do prédio, a construção ali dentro do complexo, entre o INCOR, presidente, que o senhor conhece tão bem, e o Instituto Central do HC, o ICESP, que é o Instituto do Câncer, e esse é o principal objeto do financiamento que vai ser tomado, que vai ser
contratado pela Fazenda, executado pelo Ministério da Saúde, a execução da obra, das ações na parceria com o Governo do Estado e mantido em manutenção como serviço do SUS, como já é hoje o Complexo Hospitalar do HC, com os recursos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. E o terceiro eixo, nós estamos pegando hospitais, serviços que já estão sendo construídos ou que estão no processo de construção com recursos do governo federal. Está aqui o nosso ministro Arthur Quioro, o ministro Camilo, um grande hospital da Unifesp, outra grande universidade brasileira, na cidade de São Paulo. Está todo o plano arquitetônico, o processo de contratação, início da construção nesse ano. Está o Grupo Hospitalar Conceição, o novo Hospital do Grupo Hospitalar Conceição, está aqui o Barrichello, que vai ser construído através de um programa de PPP, coordenado pela Casa Civil e pelo Ministério da Saúde, como parte do PAC, mais de 3 bilhões de reais de investimentos. Está o hospital chamado Instituto do Cérebro, no Rio de Janeiro, que já existe, mas está no processo de modernização. Novo Hospital Oncológico da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro e a reestruturação que nós estamos fazendo nos hospitais federais do Rio de Janeiro, em especial o Hospital da Lagoa, que assumida a gestão pela Fundação Oswaldo Cruz, fazendo uma parceria muito importante no hospital que é referência na saúde materna e infantil, não só no país, mas no mundo como um todo. Daqui o ministro Mauro, ele sabe, quando ele vai em vários países, a referência no banco de leite humano, no cuidado à saúde da criança e da mulher, é o IFF ligado à Fundação Oswaldo Cruz, que vai fazer esse processo de reorganização do Hospital da Lagoa. Nessa reestruturação dos hospitais do Rio de Janeiro, a gente também aproveitar essa modernização tecnológica, a transferência de tecnologia, a expertise que nós estamos desenvolvendo e aprendendo com o esforço da construção desse grande instituto lá no Complexo Hospitalar do HC. Aqui está a cooperação com o Banco dos BRICS e quero agradecer muito a presidenta Dilma. Quero agradecer, presidenta, a equipe do banco que veio fazer as missões aqui no Brasil, de todos os países dos BRICS, corpo técnico extremamente preparado, veio aqui em Brasília, Ministério da Saúde, Planejamento, veio conhecer a proposta, foi em São Paulo, foi conhecer o terreno. Ficaram muito impressionados, professor Carlotti, com a estrutura do nosso complexo do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, foram conhecer serviços privados no país, fizeram uma avaliação técnica muito profunda e a gente fica muito feliz, né, professora Ludmila, porque a avaliação técnica também foi muito positiva. A senhora contou que na apresentação final da reunião da aprovação, o relato também desses técnicos, da missão do banco que veio ao Brasil para acompanhar todo esse processo, também muito positivo, e os recursos que estão sendo financiados pelo Banco dos BRICS. Agradecer muito, reforça ainda mais o papel dessa grande plataforma de cooperação internacional e atuação geopolítica que é os BRICS, e para nós é um passo muito concreto daquilo que foi assumido pelos líderes do BRICS na presidência brasileira, que é a chamada parceria estratégica dos BRICS no campo da saúde. Então, são mais de R$1 bilhão que vão ser financiados. Ali está o processo de desembolso. A partir do contrato que nós assinamos hoje, tem um processo interno que já começou do governo federal de qualificação daquilo que vai ser uma instituição que vai ter a capacidade não só de executar a obra, mas ter as características para fazer o processo de transferência de tecnologia, de incorporação tecnológica, que vai envolver, o Ministério da Saúde vai fazer todo o processo de qualificação dessa instituição e, a partir da qualificação da instituição, a gente começar os desembolsos esse ano. Quero agradecer mais uma vez o papel do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, em todo o processo de negociação. Agradecer muito o Senado Federal Brasileiro, em nome do presidente Davi Alcolumbre e do relator do processo, o senador Renan Calheiros, uma aprovação rápida no Senado Federal Brasileiro que permite que a gente possa assinar o contrato no dia de hoje. Aqui, só para todos terem uma ideia, dos estados, das 14 UTIs, dessa rede de UTIs inteligentes. Essa é uma previsão do nosso investimento a partir da modernização. Essa é uma previsão inicial de R$34 milhões de recursos próprios do Ministério da Saúde, todas as regiões do país participando, inclusive hospitais e serviços que fazem parte já do programa Agora Tem Especialistas, tem tido um papel importante nos dados do programa Agora Tem Especialistas. Essa rede de UTIs vai estar absolutamente, permanentemente conectada, não só entre as várias UTIs, mas
quando estiver pronto e construído o Instituto do Complexo do HC, vai ser uma espécie de centro de excelência permanente de coordenação das redes de UTIs e do trabalho do conjunto dos serviços que vão se ampliando com esse mesmo conceito. Vai ter um papel muito importante, não só na integração, nos cuidados, mas também na formação profissional e poder difundir para todo o país. Não tenho dúvida nenhuma, presidente, que, na medida que a gente vai implantando esse serviço, ele vai começar a contaminar outros serviços também. Vai virar um certo padrão de todos os investimentos que a gente já faz enquanto governo federal, enquanto governo do Brasil, através do PAC, de investimentos nas redes de serviços. Certamente essas novas tecnologias, assim como os equipamentos modernos que se ouviu lá em Itabira, vão ser novos padrões de incorporação tecnológica, de serviços, e vai atrair cada vez mais empresas aqui para o Brasil. Não tenho dúvida nenhuma que nós vamos se constituir num polo regional também, não só no Mercosul. A presidenta Dilma sabe que tem os meus colegas ministros da Saúde do Mercosul já pedem apoio, já vão querer acompanhar todo o processo, já estão falando sobre isso. Vai se consolidar ainda mais o nosso papel enquanto polo regional desse processo de incorporação tecnológica. Aqui o investimento que está sendo feito, né, nesses outros hospitais. Então, o Hospital da Unifesp, que está sendo construído, começa esse ano pelo Ministério da Educação, a IBSER. Como eu falei, o processo de reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro, novo Hospital Oncológico da Baixada Fluminense, que vai ser inaugurado esse ano de 2026, o Instituto do Cérebro do Rio de Janeiro. Agradecer muito a parceria aqui com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e o novo Hospitalar Conceição, que é um processo de PPP que vai ser desenvolvido ao longo do ano, com coordenação da Casa Civil e do Ministério da Saúde como parte do novo PAC. Esse grande hospital inteligente de emergência na USP, esse Instituto Tecnológico, faz parte aí do Departamento de Urgência e Emergência da Faculdade de Medicina da USP, tem um conceito, né, de uma grande unidade de terapia intensiva, vai ser muito importante hoje para o complexo do HC na Universidade de São Paulo, vai contribuir fortemente para os outros institutos do complexo do HC. Só em relação ao UTI, são 350 leitos que estão previstos nesse novo instituto, 25 novas salas de cirurgia, né, todos os departamentos especializados naquilo que é urgência e emergência de trauma, de neuro e de cardiologia, que são as três grandes linhas dos serviços de urgência e emergência, a enfermaria, e com esse conceito fortemente integrado, com a integração no conjunto da rede também do SUS, na região metropolitana de São Paulo, e acreditamos que vai ter um grande impacto também na rede do SUS na região metropolitana de São Paulo. Aqui o novo hospital da Unifesp, que está sendo liderado pelo Ministério da Educação, pelo ministro Arthur Quioro na IBSER, previsão de 206 milhões de investimentos. Aí é um hospital geral, não é só de urgência e emergência, então vai ser um conceito muito importante também para esse esforço do Serviço de Hospitais Inteligentes. Então, já era um processo, já estava aprovado no PAC, todos os processos de construção, e essas tecnologias passam a ser absorvidas também no conceito, sobretudo, dos equipamentos, na gestão e no monitoramento desses serviços, né? Senhor presidente, nós estamos concluindo aqui, a partir dessa apresentação. Quero agradecer muito a toda a nossa equipe do Ministério da Saúde, em nome do secretário executivo Adriano Massuda e da Aline, diretora de Cooperação Internacional, que desde a portaria de ontem, que a gente já está publicada, é a responsável aí por todos os passos do processo de escolha, qualificação da instituição que vai executar todas as ações. Agradecer muito os secretários estaduais, os governos estaduais, as prefeituras, as universidades. Presidente, tenho certeza absoluta que com a implementação dessa rede, nós vamos construir um ambiente, inclusive, com as maiores universidades do nosso país, com os principais hospitais públicos e privados do país. A ideia, inclusive, que essa instituição, no processo de qualificação, a gente estabeleça que o conselho dela reúna os principais hospitais de excelência no país, as associações, tanto da indústria de equipamentos, da indústria farmacêutica do país, do setor de diagnóstico, setor de saúde digital, porque mais do que hospitais, quero repetir, né? Mais do que hospitais, que já é muito importante, mais do que salvar vidas, que é muito importante, a gente está começando um processo de liderar pelo SUS,
pelo governo do Brasil, com os instrumentos que tem, um processo de transferência, incorporação tecnológica e colocar o SUS como líder, junto com os hospitais privados, nesse novo mercado tecnológico, de produção de saúde, de produção de tecnologia, produção de conhecimento, formação de especialistas que se inaugura com o conceito dos hospitais inteligentes no país, do uso intensivo da inteligência artificial e da capacidade de conexão dos equipamentos. Então, quero agradecer muito pelo dia de hoje. A gente começou a semana com uma novidade muito boa, presidente, que foi o Ministério da Saúde e a Anvisa ter aprovado em tempo recorde o estudo clínico de um produto que foi desenvolvido 100% nacional pela Universidade Pública Brasileira, Universidade Federal do Rio de Janeiro, o ministro Camilo, a ministra Luciana, com apoio da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Saúde, do MEC, a aprovação do estudo clínico de fase 1, ou seja, a gente pode ter, nesse ano, já concluído esse estudo clínico, mostrando que vale a pena apostar na ciência, na pesquisa no país e no mercado que o SUS abre e impulsiona para esses investimentos. E hoje, com esse contrato, além dessa notícia, gera muita esperança, que foi o estudo clínico desse produto para explicar para que é, para as pessoas que sofreram lesão medular com acidente, que ficaram sem condições de andar, tetraplégicos, não se movimentam mais. Os estudos estão mostrando que esse produto pode ter um papel muito importante na reabilitação, na recuperação dessas pessoas. E hoje, com esse contrato, colocando definitivamente o SUS numa nova fronteira tecnológica, que é o uso intensivo da chamada medicina de alta precisão, da tecnologia da informação, da inteligência artificial, para salvar vidas e para cumprir aquilo que é um sonho do senhor, que é fazer com que o povo brasileiro tenha acesso ao melhor atendimento especializado de saúde do nosso país. Muito obrigado a todos, obrigado, presidenta Dilma.